O Corinthians arranca empate de City em plena Fonte Nova, estreia quarta-feira na Sul-Americana e o que nós podemos esperar para essa temporada? Fala aí meus reservas, como vocês estão? Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao canal Absoluto Reserva. Amigos, o Corinthians arranca empate de Bahia em plena Fonte Nova, jogo difícil de assistir. O time inteiro de ressaca depois do título paulista, ele teve que poupar alguns. Foi bem difícil de ver o jogo. A aula de futebol do Bahia, que está sendo muito bem treinado pelo Rogério Ceni, e que se não fosse o Héctor Hernandes, o Corinthians perdia no primeiro jogo do Brasileirão. Nenhum dos paulistas começaram da maneira que gostariam no Campeonato Brasileiro, mas eu afirmo para vocês que para o Corinthians o placar foi até que bom. Considerando o time que nós tínhamos em campo, esse placar foi razoavelmente bom para levarmos o resto do campeonato. Com o time completamente misto não, mas a maioria dos reservas estavam em campo, com direito a Matheus Donelli no gol corintiano e uma defesa bizonha composta por Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Hugo Botinha, o Corinthians consegue segurar o Bahia City de Rogério Ceni. Meu Deus do céu, gente, não deixem mais o Hugo pisar em campo, pelo amor de Deus. Não dá. Coloca o Matheus Bidu no lugar dele, que pra mim é 1000 vezes melhor que o Hugo, mas o Hugo não dá mais, pelo amor de Deus. O Kaká também não, gente. O Kaká não dá mais na defesa do Corinthians. Coloquem o Tchoka pra se desenvolver melhor. Eu tô com medo deles emprestarem o Tchoka, sinceramente, pra ele se desenvolver, mas ultimamente os desenvolvimentos das crias do Corinthians vão para outros times menores e quando voltam piores do que foram. Então deixa ele se desenvolver aqui mesmo no Corinthians, que é melhor para ele. Léo Maná, nosso lateral direito castrado que não sabe cruzar, mas que defensivamente consegue ajudar muito mais a defesa. E André Ramalho, para mim, ano passado começou muito melhor, mas que esse ano deu uma decaída, mas eu ainda acredito no futebol dele que pode melhorar no decorrer do campeonato. O meio-campo formado por Alex Santana, Breno Bidon e Maicon, eu sinceramente, particularmente gosto muito do futebol dos três. O Maicon decaiu bastante a qualidade dele devido às lesões, mas que ainda pode ajudar muito o Corinthians. E um ataque formado por Romero, Thales Mágico, entre parênteses, ele dança, e Yuri Alberto no ataque, Romero como capitão. O Corinthians estava armado para enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova. Um jogo de doer os olhos, o Corinthians consegue achar o empate no finalzinho, antes até teve um gol anulado do Romero, um golaço que seria o lançamento do Breno Bidon para o Thales Mágico, entre parênteses, ele dança, que estava um pouco à frente, na hora da corrida a projeção dele do corpo estava inclinado, os pés estavam atrás da linha do meio campo, mas a imagem como é que eu posso dizer? Com filmagens diretamente da lua para traçarmos a linha de impedimento, o gol do Corinthians foi anulado. Mas ao final do jogo, Breno Bidon faz um cruzamento que é quase um passe com a mão na cabeça de Héctor Hernandes para ele se consagrar no Corinthians, finalmente desencantar. Eu nunca critiquei ele, Héctor Bonilha, craque do Corinthians. O Corinthians termina o primeiro tempo perdendo de 1-0 com um gol de cabeça de Gilberto, que entrou sozinho na área entre Maicon e Hugo Botinha. Pelo amor de Deus, saia do Corinthians. No segundo tempo, Ramon Dias resolveu entrar com seus 3 zagueiros. Aí, Ramon Dias, não vou criticar porque deu certo, mas eu não gosto desses 3 zagueiros, ainda mais com o Charles de ala direita. Olha que maravilha. O Hugo permaneceu em campo e quando eu vi o Tchoka em campo, eu falei, ufa, ele tirou o Kaká. Mas não, depois eu percebi que era a linha de 3 zagueiros dele, que ele tanto ama. E que deu certo até para o Corinthians arrancar um empate. O Coronado entrou em campo com a sua alma sendo sugada por um dementador de Harry Potter e suas forças se esvaíram dentro de campo. Ele desaprendeu a jogar bola. Ele é craque e tem futebol ainda para ficar no Corinthians, só que pode mostrar, né? Seria legal se mostrar esse futebol. Fora os mesmos problemas de sempre, o Corinthians até que conseguiu jogar bem contra o Bahia, tirando a má vontade de alguns jogadores. Fora os problemas de sempre de seus jogadores e sua má vontade desgranhenta de entrar em campo, certos jogadores, não todos, porque a maioria fez um papel incrível para a conquista do Paulista, mas tirando os problemas que são alguns jogadores, o Corinthians conseguiu entrar em campo, jogou bem até fora de casa, que é muito difícil, era pelo menos muito difícil, espero que agora melhore, e conseguiu sair com um empate. Os paulistas não começaram da maneira que desejavam esse Brasileirão. O Santos enfrentou o Vasco em São Januário e perdeu de 2-1.
O Mirassol enfrentou o Cruzeiro na Toca da Raposa e perdeu de 2-1, com direito a pênalti defendido pelo Cássio. O Palmeiras enfrentou o Botafogo no Allianz Parque com um campo bizonho, bizarro, muito feio, muito ruim o campo, devido à sobrecarga de shows, e ficou no 0-0. E o São Paulo empata no 0-0 também contra o Sport em pleno Morumbi, com direito a pênalti perdido de Caleri. O Corinthians empatou contra o Bahia lá na Fonte Nova, 1-1, gol de Hector Hernandes. E o Bragantino fecha a rodada dos paulistas nesse Brasileirão jogando contra o Ceará. O que podemos esperar para os paulistas nesse Brasileirão? O Santos, acredito que consegue brigar por uma vaga na Sul-Americana. O Bragantino, sinceramente, briga para não cair. O Mirassol briga para não cair também. O Palmeiras briga por vaga na Libertadores. O São Paulo e o Corinthians também brigam por vaga na Libertadores. Eu acho que dá pra jogar o Corinthians brigando pelo título. Mas é isso, a rodada do Brasileirão. Muito obrigado até aqui, galera. E falou!